Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Chefe e sommelier Chico Olive. O Live Gastrobar. Espaço Live. E o Live Express. O Win Educacional. Venha alcançar o próximo nível com a Win Educacional. Bicharada de A a Z. Brincar e aprender. Ruby Apps. Imunidade para você e sua família que somente a natureza pode oferecer. Seja você muito bem-vindo ao Conexão Saúde. O tema de hoje é muito instigante e preocupante, porque é relativamente normal conhecer cada vez mais, ou ao menos ter ouvido falar em crianças e adolescentes diagnosticados com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH. Mas há um contingente enorme de adultos que manifestam essa condição, sofrem consequências severas na vida e pior, nem sequer sabem por que têm a vida tão atribulada. Segundo dados da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, a ABDA, há no Brasil cerca de 2 milhões de indivíduos nessa situação. Por isso que a conversa de hoje é sobre o TDAH em adultos, com o médico psiquiatra e psicogeriatra pela Unicamp, Dr. Thales Fonseca. Dr. Thales, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde. É uma alegria mais uma vez recebê-lo e conversar deste tema tão importante, famoso, que eu tenho muita certeza que muita gente vai assistir. Priscila, agradeço o convite. Novamente estou aqui para passar um pouco de informações para vocês, né? E agora falando desse tema tão importante, que está tão na mídia agora, os pacientes buscam também bastante investigar esse tema que é o TDAH no adulto. Para a gente começar, eu queria entender quais são as características, os sinais, né? O que define o TDAH e por que a gente fala tanto em crianças e adolescentes e quase nunca a gente relaciona essa condição em adultos. Bom, então o TDAH, ou seja, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que seria isso? Então quer dizer que a pessoa nasce com essa condição, é uma condição que é altamente genética, então é comum ter parentes de primeiro grau com características do transtorno, e ele já se manifesta então ou na infância ou na adolescência com 2 grupos de sintomas. A gente tem os sintomas de desatenção e os sintomas de hiperatividade e impulsividade. Os sintomas de desatenção seria a dificuldade de concentração, a distraibilidade, a dificuldade de memória. A pessoa ela pode ter uma dificuldade para iniciar as atividades, ficar procrastinando e deixando essas atividades para a última hora. A pessoa pode ter uma dificuldade para terminar as atividades, então deixa as atividades pela metade. E a gente também tem dificuldade de organização, planejamento, então são crianças, adolescentes e adultos um pouco mais desorganizados. Então esses seriam os sintomas de desatenção. Já o outro grupo, que são os sintomas de hiperatividade e impulsividade, eles vão se manifestar de forma diferente de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, as crianças, elas vão ser hiperativas, então são crianças que estão sempre correndo para um lado para o outro, escalando os objetos, se machucando com frequência. Os adolescentes e os adultos, eles já têm uma inquietação, que é um pouco diferente. Eles têm dificuldade em permanecer muito tempo parados em atividades sedentárias. Então você vai observar esse adolescente, esse adulto, sempre mexendo uma parte do corpo. Se estiver sentado numa carteira, vai ficar mexendo nas coisas da carteira, vai querer levantar para ir ao banheiro, para comer, ou vai ficar mudando o foco da atenção. Já a impulsividade, ela também vai se manifestar de forma diferente. A criança, ela vai ser uma criança mais reativa, então diante de frustrações, ela pode fazer birra, pode chorar, ficar irritada, agressiva. Já o adolescente e o adulto é um pouco diferente. Então a gente pode observar o maior risco de gastos impulsivos, comportamento sexual de risco, início e término abrupto de relacionamentos. A pessoa pode fazer uso abusivo de álcool e outras drogas, pode dirigir de forma imprudente
e pode reagir de forma explosiva ou agressiva diante de algumas situações. Então esses seriam os sintomas gerais aí do TDAH, tanto os sintomas de desatenção quanto os de hiperatividade e impulsividade. É interessante que a gente percebe que são sintomas que também podem aparecer em outras comorbidades, por isso que é um diagnóstico tão difícil de ser feito, que não é tão simples assim falar que tem TDAH, que hoje em dia tá famoso, né? As pessoas, Sim. todo mundo hoje, eu tenho TDAH, eu tenho TDAH. Então, tem que procurar de fato um especialista, porque realmente é um diagnóstico clínico. Exatamente, aí que você pegou um ponto bem interessante. Existem diferentes tipos de TDAH, então muitas vezes realmente é necessário um especialista fazer essa avaliação para poder identificar esses tipos. Hoje a gente poderia dizer que existem 3 tipos de TDAH. Então, quando o paciente ele fecha critérios para os sintomas de desatenção, mas não fecha para hiperatividade e impulsividade, a gente fala que ele tem um TDAH predominantemente desatento. Se ele fecha os critérios para os sintomas de hiperatividade e impulsividade, mas não fecha para os de desatenção, a gente fala que ele tem um TDAH predominantemente hiperativo e impulsivo. E se fecha para os dois, a gente fala que ele tem um TDAH misto. E aí a gente consegue observar diferenças desses subtipos de acordo com o gênero ou idade. Então, por exemplo, a gente tem uma prevalência maior de TDAH em meninos do que meninas durante a infância e adolescência, justamente porque os meninos eles têm mais sintomas de hiperatividade, impulsividade, então possivelmente eles são mais diagnosticados, enquanto que as meninas têm mais sintomas de desatenção. Então, geralmente elas vão ter mais dificuldade de aprendizagem, mas não dão trabalho ali e acaba que não são avaliadas. Quando essas crianças, adolescentes, eles vão envelhecendo, o que acontece? Esses sintomas eles vão se atenuando. Muitas dessas crianças e adolescentes não fecham mais critério diagnóstico para o TDAH na vida adulta, porém, até 2/3, ou seja, quase que 70%, vão continuar tendo sintomas disfuncionais ao longo de toda a vida, mesmo que não feche mais o critério diagnóstico. E o que prevalece nos pacientes adultos são os sintomas desatencionais. E tem que tomar bastante cuidado. Exatamente. E existe a possibilidade de apresentar somente na vida adulta o TDAH? Porque já que a gente está falando aqui do TDAH em adultos, a criança pode ter uma infância um pouco menos instável e na vida adulta iniciar esses sinais, esses sintomas, doutor? Aí que essa é uma questão bem importante até para nós, psiquiatras e estudiosos do tema. Assim, até o momento, a gente considera que sendo um transtorno do neurodesenvolvimento, para a pessoa ser chamada a ter essa condição, o TDAH, ou seja, ser uma pessoa desatenta na vida adulta, ela precisa ter o histórico na infância e na adolescência, certo? Então esse é um ponto importante. Só que neste momento a gente tem alguns autores, alguns pesquisadores que estão pensando na possibilidade de um TDAH se iniciar na vida adulta. Mas a gente não tem nenhum tipo de comprovação até o momento. Então, por enquanto, é necessário que ele tenha iniciado na infância e adolescência para ter o diagnóstico na vida adulta. E é tão importante a gente falar do assunto porque a pessoa TDAH, ela fica estigmatizada, tida como bagunceira, irresponsável, malquista até, porque acaba tendo dificuldade nas relações sociais e até afetivas. Isso é uma questão bem importante. Quais são os impactos do TDAH? Então, para aqueles pacientes que têm mais sintomas desatencionais, o principal déficit vai ser em relação à aprendizagem. Então, o que a gente vai observar? A gente vai observar crianças e adolescentes com dificuldades de aprendizagem e com um mau rendimento acadêmico. Então, são crianças e adolescentes que vão ficar de recuperação, vão ter reprovações, e aí quando chegam na idade adulta, a gente também percebe o quê? Que vão ser adultos que às vezes não conseguem ingressar na universidade, são adultos que mesmo ingressando na universidade não concluem o curso, ou às vezes iniciam e param de fazer vários cursos diferentes,
Então a gente tem esse comprometimento acadêmico que depois se transforma em um comprometimento laboral. Então acaba que eles vão ter uma dificuldade para acessar o mercado de trabalho, justamente porque não vão ter uma boa escolaridade. E aí os sintomas de hiperatividade e impulsividade já vão ter um impacto bem importante nessa questão social. Então os pacientes vão ter uma inadequação social na infância e na adolescência, e quando chegam na idade adulta, isso também pode se refletir em vários tipos de relacionamento, sejam relacionamentos amorosos ou outros tipos de relacionamento afetivo, relacionamentos familiares. E a gente tem até, por exemplo, que o TDAH no adulto está associado com maiores taxas de divórcio, inclusive. Então tem um impacto bem significativo em relação a essa parte social. Precisa-se buscar tratamento, é qualidade de vida, é bem-estar. A gente continua aqui com o Dr. Tales, porque a gente vai falar de diagnóstico, de tratamento, de melhoria e do impacto do tratamento. Momento da gente apresentar atividades sem telas para as nossas crianças. E eu quero saber se você sabe sobre os bichinhos, eles ajudam na alfabetização. E hoje eu mostro para vocês o baralho da bicharada de A a Z, que eu fiquei apaixonada, que é o Bichonaipes, livro interativo com baralho. O Bichonaipes separa animais por classes usando os naipes do baralho. Cada jogador precisa conseguir o maior número possível de bichinhos da mesma classe. Mamíferos e répteis, por exemplo, são espadas. Os insetos e aracnídeos, ouro. E por aí vai. O baralho também serve para todos os jogos de cartas. Foi a designer Milena Ranucci que inventou a bicharada de A a Z. Toda a linha começou com livro-jogo e hoje é uma linha extensa de vários produtos muito legais e interativos. A bicharada de A a Z é muito divertida, é muito lúdica, ideal para crianças pequenas em fase de alfabetização. Dos bichos às letras. E o mais importante é que essa linha foi feita com revisão de biólogo e pedagoga. Gente, tem uma coisa importante também. Tem até caneca e jogo americano para criançada se divertir durante as refeições. Crie conexões divertidas com as crianças. Bicharada de A a Z. A gente deixa aqui para vocês, ó, site, Instagram, telefone, tudo para as nossas crianças. Neste momento também a gente vai, sabe para onde? Para a nossa terapeuta ocupacional, Bruna Teixeira Pinto. E ela quer saber se você se comunica ou se você se complica. A conversa de hoje é sobre a comunicação como ferramenta do autocuidado. Oi, gente, eu sou a Bruna, eu sou terapeuta ocupacional e hoje eu tô aqui para falar sobre comunicação. E aí eu queria começar com uma perguntinha, né? Vocês aí se comunicam ou vocês se complicam? Toda vez que vocês tentam falar sobre alguma coisa, tentam conversar com alguém. Comunicação, gente, é o que permeia as relações humanas, né? Eu sempre falo para vocês que o meu trabalho aqui gira em torno de trabalhar o cotidiano, as atividades diárias e as relações, né? Os papéis ocupacionais aí. Então as relações permeiam tudo isso. E para a gente ter relações saudáveis, a gente precisa de uma comunicação efetiva. E se comunicar não é tarefa fácil. A comunicação efetiva, a comunicação amorosa, não violenta, ela envolve muitas estratégias também, né? Ela envolve muito conhecimento, ela envolve muita responsabilidade. Não só no que eu tô falando, né, na mensagem que eu tô transmitindo, mas também na garantia de que o outro tá compreendendo aquilo que eu tô falando. Isso é responsabilidade, né, do mensageiro ali. Então eu tenho que ter essa garantia, eu tenho que perceber, que questionar se quem recebeu a mensagem correta. É minha responsabilidade isso. Então, para que a mensagem seja passada da melhor forma possível, escolher um local adequado, escolher bem o que eu vou falar, né? Conseguir colocar o que eu sinto naquelas situações, como eu vejo aquelas situações, tom de voz, o melhor momento, né? Tudo isso auxilia numa boa comunicação, numa comunicação efetiva. E o que é uma comunicação efetiva? É aquela em que a gente traz resolução, em que traz acordos, porque toda relação saudável precisa de acordos, né? Onde todo mundo coloca os limites ali. Então, para ela ser efetiva, ela precisa ser melhor elaborada. Vamos pensar mais sobre isso? Até a próxima. Tchau, tchau.
O médico neurologista Dr. Ilan Rodrigues fala conosco hoje sobre o reconhecimento do autismo em crianças. Sobre esse diagnóstico, ele deixa claro que uma andorinha não faz verão. O que será que isso quer dizer? Confira na Neurodica do nosso querido neurologista. Olá, amigo, como vai você? Tudo bem? Meu nome é Ilan Rodrigues, o seu neurosincero, e a gente está de volta com a próxima Neurodica da semana. Hoje eu queria falar, aproveitando que semana passada a gente estava falando de TDAH em crianças, eu queria falar para você, pai e mãe, que já tenha parado para pensar, será que meu filho talvez tenha autismo? É uma outra transtorno que está muito em alta hoje em dia, e é sempre importante que a gente tenha conhecimento, que a gente saiba reconhecer determinados transtornos, porque o autismo é um negócio interessante de se tratar quanto mais precoce é feito o diagnóstico. Eu queria ensinar você, pai e mãe, que talvez já tenha feito essa suspeita, você professor, professora, que talvez já tenha suspeitado de alguma das suas crianças ser portadora de autismo. O que é, afinal de contas, autismo? Como que a gente pode reconhecer? Tá? A frase que define o diagnóstico de autismo, para mim, é dizer que uma andorinha só não faz verão. O que é isso? Muitas crianças têm um determinado sinal suspeito, o que chamam de um traço de autismo. A criança anda nas pontas dos pés, ou ele tem seletividade alimentar, ou ele não gosta muito de brincar com as outras crianças, não gosta de dividir brinquedo. E por causa desses sinais, levanta-se uma suspeita de que possa haver um autismo. Tá tudo certo com isso. A questão aqui é que o autismo ele é diagnosticado, presta atenção, a partir de 3 grandes grupos de critérios. São eles: 1. A criança tem que ter uma dificuldade na comunicação, tanto verbal quanto não verbal. Geralmente isso é detectado a partir de atraso no desenvolvimento da fala. Então toda criança de menos de 2 anos de idade que está com atraso no desenvolvimento da fala, ela é uma criança suspeita para autismo. Segundo critério: prejuízo na interação com outras crianças, com outras pessoas. É aquela criança que não brinca com outras crianças, que não conversa com outras crianças, que gosta mais de ficar sozinha na dela. E o terceiro grande grupo, a presença de interesses fixos repetitivos. Tá? É a criança que só quer usar uma roupa, é a criança que só quer comer uma comida. Presta atenção que seletividade alimentar não é meu filho não gosta disso ou não gosta daquilo. Seletividade alimentar é a criança só come um tipo de comida. Tá? É aquela criança que só quer saber de um brinquedo, que só quer assistir um determinado desenho, tudo para ela é só aquele, por meses a fio. Uma criança que se enquadra nos 3 grupos, essa criança é uma forte suspeita para a presença de transtornos do espectro autista, seja ele leve, moderado ou severo. Se só tem um sintoma ou 2 sintomas, não preenche todos esses grupos, não é autismo. Tá? Com toda certeza é alguma outra coisa a ser investigada, mas não o transtorno do espectro autista, beleza? Essa foi a Neurodica da semana, a gente se vê de novo na semana que vem. Você sabia que você pode reduzir o tamanho da sua testa? Dr. Marcelo Mariottini, médico cirurgião plástico, nos explica hoje sobre a frontoplastia. Veja que interessante. Frontoplastia. Vocês sabem o que é esse procedimento? Esse é um procedimento cirúrgico que visa diminuir o tamanho da testa. E como conseguimos fazer isso? Nós simplesmente trazemos todo o couro cabeludo para frente. Assim, a linha de implante capilar ela fica abaixada, diminuindo a distância entre a linha capilar e as sobrancelhas, fazendo com que a testa fique menor. A cicatriz ela fica bem imperceptível, uma vez que ela vai ficar bem na linha de transição entre a testa e o cabelo, ficando assim bem disfarçada. Além do que, no futuro, cabelos podem crescer na região da cicatriz, disfarçando ela ainda mais. É uma cirurgia que muda muito a anatomia facial da pessoa, trazendo muita beleza estética e harmonia. Cássio Ropelato, psicólogo e comunicólogo, traz uma grande reflexão hoje sobre o pensamento. Você observa os seus pensamentos? São seus mesmo? Desperte com ele, o programa é todo seu, Cássio. O que acontece com os nossos pensamentos? Pensamentos geram comportamentos. Então, isso é nesse sentido a importância de observar o que eu estou pensando. Porque o meu pensamento vai trazer algo que é muito importante, uma emoção. E eu passo a agir em função dessa emoção. Então, a raiva, o medo, o sentimento de mágoa, ressentimento,
a necessidade de me vingar, o ódio, tudo isso são emoções que advêm dos meus pensamentos. Quando eu começo a observar os meus pensamentos, eu posso identificar aquilo com o qual eu coloco uma subjetividade, eu coloco uma força que, na verdade, se torna para mim um veneno. Qual é a diferença do veneno e do remédio? É a intensidade, é a quantidade. Então, muitas vezes, esses pensamentos baseados em emoções negativas se tornam um veneno na minha vida, onde gradativamente eu morro um pouco a cada dia. Observe seus pensamentos, observe que tipo de emoção ele traz para você e liberte-se dele através do autoconhecimento. Você não precisa ser o que você sente agora. Chega ela, Bianca Muniz, nossa apresentadora mirim, representa neste programa as crianças e hoje ela vem falar da profissão mais digna do mundo. Vejam só. Dia 15 de outubro foi o dia do professor. Quem aí não tem algum professor do coração? Essa data é muito importante porque estamos falando de uma das profissões mais dignas e fundamentais para qualquer nação. É preciso valorizar os educadores, pois todos nós tivemos um professor importante na vida. E lembrar dele é parte de lembrar da nossa própria vida, da nossa própria história. Um beijo para todos os professores que nos inspiram e nos fazem crescer. Até o próximo Conexão Saúde. Beijos! E você quer saber quem veste a Bianquinha aqui no nosso programa? É a Marina Modas, da cidade de Matão. Moda infantil, teen, feminina, masculina, tem bolsas, calçados, acessórios. Entre aqui no Insta, @marinamoda _ Matão, ou mande um WhatsApp, tudo aqui para vocês. Combinado? Eu tenho certeza que você certamente deseja o melhor que há no mundo para os seus filhos, não é mesmo? Pois quem pensa em educação de qualidade e investimento no futuro deles só pode pensar no Colégio Diálogos. Educação de qualidade de um jeito que encanta. O Colégio Diálogos foi fundado em janeiro de 2021. Foi idealizado para atender da maneira lúdica, humanizada, criativa os alunos do Ensino Fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. O grande diferencial desse colégio reside na filosofia de trabalho com os educandos, o dialogismo, o olhar individualizado, a escuta atenta, a observação constante, que promove o desenvolvimento, as habilidades socioemocionais, enfatiza a afetividade e a proximidade com as famílias. Nesse sentido, o Colégio Diálogos oferece um ensino individualizado, feito por profissionais vocacionados com excelência e máxima eficiência, devido inclusive ao número reduzido de alunos por turmas. Proposta pedagógica, eles utilizam o renomado material Etapa, que é reconhecido por sua excelência e qualidade, extremamente inovador. E como educação, para os pequenos é coisa de gente grande, a equipe é cuidadosamente selecionada para oferecer aos seus filhos todo o acolhimento e toda a atenção diferenciada que eles merecem. Então, gente, conheça o colégio, comprove o ambiente acolhedor, estimulante que o Colégio Diálogos proporciona para vocês, para eles. As matrículas estão abertas, é chegado o momento da gente renovar. Vou passar, faço questão de falar o telefone aqui. Esse colégio fica na cidade de Araraquara. O telefone é 16 3318 2030. Chegou o nosso momento de moda, nosso momento Elô Boutique aqui no programa e eu mostro para vocês, gente, esse macacão da Mob, marca nova que integra o grupo de marcas da Elô, que é uma peça atemporal, é super elegante, é um coringa, a gente tem um macacão no guarda-roupa. Olha o que a gente trouxe, que proposta linda que a gente trouxe hoje aqui no programa. A gente também quer mostrar por meio dessa proposta essa corrente aqui, a gente colocou esse cinto maravilhoso, curto aqui. Olha, gente, estamos hoje insuportáveis aqui na Elô Boutique. Eu visto Elô Boutique, você aí de casa também pode vestir Elô Boutique. Vocês sabem que ela me veste para todos os programas aqui na TV Cultura. Faz anos
então todo mundo também pode vestir. Seguem todos os contatos aqui da Elo. Eu passo o telefone porque é muito mais fácil ligar lá. É 16 3336 2032 e é para todo o Brasil. Combinado? A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente volta com mais pauta aqui para vocês do TDAH. De volta à Conexão Saúde, hoje a gente conversa sobre TDAH em adultos. A gente recebe o médico psiquiatra, psicogeriatra, Dr. Thales Fonseca. Vamos voltar para esse tema super interessante. Dr. Thales, a gente finalizou, o primeiro bloco falando da dificuldade que é ser um TDAH, do estigma. E a gente percebe que os sinais também são confusos, podem ser confundidos com outras comorbidades, mas também o TDAH também pode ter outras comorbidades, porque ele pode até cair em depressão pelas questões relacionadas às consequências da própria condição de ser um TDAH, não é isso? Exatamente. Então, o que a gente observa hoje? Durante a infância e adolescência, por conta tanto do impacto na aprendizagem, mas também essa questão da inadequação social, geralmente tem uma associação muito grande com bullying, baixa autoestima. Então, já na adolescência, a gente consegue observar a presença de algumas comorbidades. Quando a gente chega na idade adulta, a gente tem muitas comorbidades. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que quem tem TDAH, quando atinge a idade adulta, tem o maior risco de desenvolver transtornos de humor, seja o transtorno depressivo, ou seja, a depressão, seja o transtorno afetivo bipolar, tem o maior risco de desenvolver transtornos de ansiedade, transtornos de personalidade e também fazer uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, desenvolver um transtorno relacionado ao álcool, que antigamente era chamado de alcoolismo, e também desenvolver o transtorno por uso de substâncias, que antigamente era chamado de dependência química. É tão estranho pensar que o TDAH pode até virar uma bipolaridade, é muito sério, não tratado. E tem tratamento? Que tratamento é esse? É medicamentoso? Como que a gente pode ajudar uma criança, um adulto que hoje tem, eu posso aqui fazer um parênteses, eu tenho um amigo que foi diagnosticado com 40 anos com TDAH e ele falou: Pri, como eu me coloquei, como eu me encontrei, hoje eu sou outra pessoa, porque a pessoa realmente ela se identifica com um grupo e tudo na vida começa a fazer sentido para aquela pessoa. Isso é uma questão muito importante. Então, assim, acho que é importante falar como que o paciente chega no consultório. Muitas vezes, o paciente ele não chega pensando nessa hipótese de um TDAH. Então, ele chega principalmente por ter alguma comorbidade. Então, seja uma depressão, um transtorno afetivo bipolar, uso de álcool, drogas. E aí a gente investigando um pouco mais a fundo, a gente consegue observar aquele histórico na infância e adolescência, um histórico familiar de TDAH, e a gente pensa nessa hipótese. E a gente acaba fazendo um diagnóstico clínico. Então, o diagnóstico ele é baseado em critérios, de acordo com as principais associações internacionais, que seria o DSM-5 e agora a CID-11. E a gente consegue fazer esse diagnóstico. Quando a gente tem dúvida, a gente pode solicitar uma avaliação que é chamada de avaliação neuropsicológica, na qual o neuropsicólogo ele aplica vários testes para avaliar cada domínio da cognição e a gente consegue observar um comprometimento ali nesses testes, principalmente atenção, memória e funções executivas. Quando o paciente ele só tem o TDAH, é um tipo de tratamento. Quando ele tem o TDAH e uma comorbidade, é um outro tipo de tratamento. Por quê? Então, quando o paciente ele tem um TDAH e tem uma comorbidade, geralmente a gente vai primeiro precisar tratar a comorbidade para depois tratar o TDAH. Então, por exemplo, se o paciente ele tem um TDAH e ele tem um transtorno depressivo, um transtorno de ansiedade, a gente sabe que esses transtornos, eles podem acabar provocando dificuldades de concentração, memória, que às vezes até se confundem com o TDAH. Então, primeiro a gente precisa tratar esses sintomas depressivos ansiosos, remiti-los, para a gente observar se realmente sobra ali sintomas de desatenção,
que realmente vão causar algum impacto na vida do paciente. Pode ser que ele tenha tido esse histórico de TDAH na infância e adolescência, só que na vida adulta isso não traga tanto impacto para ele. E o maior problema são as comorbidades. Então a gente trata a comorbidade e a gente observa ali o que sobra de sintomas. Se, por exemplo, a gente tratar a depressão e a ansiedade e não sobrar sintomas desatencionais, tranquilo, a gente não vai entrar com uma medicação específica para o TDAH. Agora, se a gente tratar a comorbidade e ficar com sintomas ali desatencionais, os sintomas de hiperatividade e impulsividade, aí a gente já entraria com um tratamento específico, que aí é semelhante ao TDAH puro, quando ele não tem comorbidades. O tratamento ele pode ser dividido em 2 pilares. Um dos pilares seria a terapia cognitivo-comportamental, que é o que tem mais evidência e é a base do tratamento, tá? Então, muitos pacientes vão tratar só com a terapia, não vai ser necessário nem o uso de uma medicação. Aqueles pacientes que mesmo com a terapia não conseguem melhorar, ou, por exemplo, que já tem um impacto muito grande, a gente pode associar medicações chamadas de psicoestimulantes, que no Brasil hoje a gente tem o metilfenidato, que é a famosa Ritalina, mas também tem outras marcas, e a gente tem a lisdexanfetamina, que é o Venvance, e também tem outras marcas. E o importante saber é que esses psicoestimulantes, por que a gente também precisa tratar a comorbidade para depois tratar o TDAH? Porque os psicoestimulantes eles podem piorar alterações de humor e sintomas ansiosos. Então, se isso não estiver bem tratado, o quadro de depressão, ansiedade, transtorno bipolar do paciente pode piorar com o psicoestimulante. Esse uso, entre aspas, descontrolado da famosa Ritalina, Dr. Tales, qual que é a sua opinião? Não sei se é um uso descontrolado, mas existe uma superestimulação ou uma maximização deste estimulante aí que é a Ritalina. É tão importante assim essa tal de Ritalina? A gente tem 2 questões. Então, primeiro que boa parte dos pacientes adultos que têm TDAH não recebem tratamento e deveriam receber. E a gente tem aquelas outras pessoas que não têm TDAH fazendo um tratamento para TDAH. Olha. E aí acabam utilizando esses psicoestimulantes, a Ritalina, o Venvance, sem uma prescrição médica, às vezes com uma finalidade como se fosse um doping cognitivo, para ter uma melhor função cognitiva, às vezes para prestar concurso, para estudar, entre outras coisas. Só que o que a gente tem observado? Quais seriam os riscos da pessoa utilizar? Boa. Então, a gente tem estudos recentes demonstrando que, primeiro, quem usa esses psicoestimulantes sem ter um TDAH ou alguma outra condição clínica que exija esse tipo de tratamento, eles têm, na verdade, uma piora da produtividade. Então, é como se fosse um mito de que a pessoa vai usar esse psicoestimulante e ela vai ficar mais produtiva. Não, ela ficará se ela tiver o TDAH. Se não tiver, pelo contrário. Então, esses estudos mais recentes trazem essa questão de queda da produtividade. É o reverso. Exatamente. E segundo ponto que esses psicoestimulantes, que são o tratamento de primeira linha para o TDAH, eles são medicações tarja preta, que causam dependência. Então, podem até ser utilizadas de forma abusiva, causarem dependência e trazem também um risco clínico. Então, não são medicações que são isentas de efeitos colaterais. Então, por exemplo, são medicações que podem alterar ritmo cardíaco, causar algum tipo de problema cardiológico, ainda mais se o paciente tiver uma condição de base ou dependendo da dose que a pessoa utilizou. Automedicação e principalmente tarja preta, a gente precisa de mais conscientização. Exatamente. E uma coisa que é importante também é que muitos desses psicoestimulantes, a pessoa às vezes, isso tanto para o TDAH, mas para quem não tem o TDAH, quando a pessoa faz um uso frequente e às vezes quer suspender a medicação, é como se ela tivesse um efeito rebote ali nos primeiros dias, entendeu? E aí a pessoa acaba achando que, nossa, eu estou muito desanimada, não tem interesse em nada, parece que está um pouco deprimida, não consegue se concentrar, acaba achando que está dependente da medicação e precisa voltar para a medicação. Mas são sintomas que podem acontecer ali nos primeiros dias, depois passam, tá? Mas aumentam o risco da pessoa querer ficar sempre utilizando essa medicação. A pessoa que tem um diagnóstico sério, clínico de TDAH, já que é um distúrbio neurobiológico, ela tem que se preocupar, ficar de olho nos filhos, nos netos,
é hereditário? A gente pode falar em hereditariedade, em genética? Então, a gente fala que o componente genético ele é muito importante. Então, a gente observa hoje que pacientes com TDAH, os familiares geralmente têm características do transtorno, especialmente parentes de primeiro grau. E como que a gente identifica isso? Então, quando a gente vai falar sobre o histórico familiar, a gente pergunta não só se algum familiar tinha TDAH, mas se algum familiar era alcoólatra, se algum familiar era dependente químico de alguma droga, se às vezes algum familiar era mais agressivo, violento, porque isso são características que geralmente estão associadas com a alta impulsividade. Vida instável, irritabilidade. Exatamente. Às vezes pode mexer com jogos, apostas, perder muito dinheiro, porque fez às vezes uma transação ali, uma negociação de forma impulsiva. Então a gente consegue identificar essas características nesses familiares e a gente realmente pensa que isso acaba reforçando essa hipótese. E quem tem o TDAH no adulto, é importante, caso tenha um filho, observar se também tem sintomas ali desatencionais ou sintomas de hiperatividade, impulsividade, porque quanto antes essas crianças, adolescentes forem abordados, tanto com tratamento não farmacológico, com farmacológico, melhor para o neurodesenvolvimento delas. Perfeito, Dr. Tales. A gente continua aqui com o Dr. Tales, médico psiquiatra e psicogeriatra da Unicamp, mas agora chega o nosso momento Outubro Rosa. E nós do Conexão Saúde queremos deixar sempre o nosso recado, pois já fizemos inúmeras entrevistas no mês de outubro falando da importância da mamografia e da detecção precoce do câncer de mama, que sem dúvida nenhuma é importantíssimo, já que aumenta consideravelmente as chances de cura da doença. Mas a realidade é que a mamografia não diminui a incidência da doença. A mamografia não previne o câncer de mama. Precisamos ter um novo olhar e não somente olhar para a doença. A gente precisa prevenir, cuidando das feridas emocionais, cuidando do estresse contínuo, cuidando da obesidade, do sobrepeso, do sono, da alimentação, do sedentarismo, dos alimentos inflamatórios, cuidar da nossa saúde e não da doença. Combinado? Claro que a gente tem que fazer a mamografia sempre. Claro que a gente tem que fazer o exame do toque sempre. Mas a gente precisa também fazer prevenção, porque prevenção é saúde. E agora a gente vai para elas, as nossas própolis, e a gente fala da Rubiapis, que é uma empresa que fornece a própolis vermelha de Alagoas e a própolis verde de Minas Gerais, juntamente com trabalhos de sustentabilidade ecológica feito pelos apicultores locais de Alagoas. E a própolis possui mais de 300 compostos bioativos, como fenóis, flavonoides, que fazem das própolis vermelha e verde as duas das mais potentes própolis do mundo, potencializando o sistema imunológico com alto poder antioxidante e antimicrobiano. Trata dermatites, lesões, inflamações, infecções, combate também colesterol, previne osteoporose e doenças cardiovasculares. A própolis vermelha também contém isoflavona, que é um estrógeno natural, muito indicado para mulheres no climatério. Já a própolis verde se destaca pela presença de compostos fenólicos, como o artepelin C, que tem muito destaque em estudos clínicos. Você pode encontrar as própolis da Rubiapis pelo site www.rubiapis.com.br. Cuide da saúde da sua família com os produtos Rubiapis. Conheça a Rubiapis, aproveite. Quer saber? Eu vou passar o telefone da Rubiapis hoje. É 016 99723 0525. Fala com a Fono, é sempre com ela, a doutora Janaína Bueno Afonso, fonoaudióloga. Vamos ver o que ela reserva pra gente hoje. Você sabia que o fonoaudiólogo pode ajudar o seu bebê a ter uma amamentação efetiva e prazerosa? Então, a amamentação correta é muito importante para o desenvolvimento da face do bebê. Ela preserva a respiração pelo nariz e favorece uma futura mastigação efetiva, fortalecendo a musculatura orofacial, da língua, lábios e mandíbula.
que serão utilizados depois na fala. Então, é importante para esse crescimento e desenvolvimento da face realizar uma avaliação fonoaudiológica desde o início da vida. A partir do 6º mês, então, inicia-se a introdução alimentar nos bebês. Então, o acompanhamento fonoaudiológico também é importante nessa fase da vida, quando o organismo do bebê já está preparado para receber a alimentação complementar. A introdução dos alimentos deve respeitar as condições de desenvolvimento oral para que a criança consiga, além de obter a nutrição, ter prazer e socialização na situação de alimentação e que não crie aversão ou seletividade ao que está sendo oferecido. Então, o fonoaudiólogo, ele atua na promoção, na prevenção, avaliação e intervenção na área de aleitamento materno. É o profissional capacitado para avaliar se o bebê ou a criança tem algum problema que impede ou dificulta a situação de alimentação. Então, não deixe de procurar um fonoaudiólogo em casos de sucção fraca, presença de fissuras ou rachaduras no seio materno no início da amamentação, períodos de amamentação mais longo que 30 a 40 minutos, desnutrição e baixo peso, vômitos, refluxo nasal e refluxo gastroesofágico, bebê que baba em demasia, prematuridade, quando ele utiliza sonda gástrica, falhas respiratórias durante a amamentação, preocupação com a aspiração, irritabilidade severa ou problemas comportamentais durante a amamentação. Se ele teve histórias de pneumonias, se ele faz recusa alimentar e essa falta de coordenação entre sucção, respiração e deglutição. Então, quanto mais cedo for detectado o problema, mais fácil será o tratamento. Fisioterapeuta especialista em reabilitação cardiopulmonar, Marina Gomes, sempre com dicas importantíssimas para a gente. Olá, eu sou a Marina, fisioterapeuta, trabalho com reabilitação cardiopulmonar e hoje eu vou falar da importância da atenção na saúde mental dos idosos e como a fisioterapia pode contribuir. Então, houve um aumento no número de idosos nos últimos anos. E o isolamento social, a perda de pessoas próximas, o aumento das patologias, das doenças com o passar da idade, são extremamente prejudiciais para a saúde mental dos idosos. A fisioterapia, ela não é importante somente para a parte cinético-funcional, mas ela trata também a parte psicossocial. Então, essas terapias em grupo, elas fazem com que esses pacientes idosos tenham uma ressocialização, encontrando outras pessoas que também têm alguma patologia, alguma dependência, minimizando então essa sensação de solidão. E durante os exercícios, durante a terapia em grupo, a gente consegue criar alternativas para minimizar esse sofrimento desses pacientes idosos. Direto para a unha educacional com ele, professor Dr. Everson Watanabe, ele fala sobre o curso de implantes. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso curso de implantodontia. O curso de implantodontia está voltado para profissionais da área da odontologia já formados que tenham o interesse em aprender a reabilitação sobre implantes, tanto a parte cirúrgica quanto a parte protética. O nosso curso é um curso bastante tradicional, que já conta com diversos alunos formados e capacitados a exercer implantodontia com bastante segurança. Importante dizer que o curso de implantodontia ele presta um serviço social muito importante, no qual os pacientes eles têm acesso ao tratamento de implantes dentários por valores muito abaixo do mercado convencional, muitas vezes pelo valor do custo daquele tratamento. Então, permitindo com que pessoas que não tenham acesso a esse tipo de tratamento possam vir a realizar um sonho de voltar a sorrir e mastigar novamente. Fora os pacientes, eu gostaria de frisar que os alunos eles têm toda a estrutura da unha educacional à disposição, com os motores de implante, contra-ângulos de implante, todos os instrumentais necessários para a execução dos procedimentos estão à disposição desses alunos, fazendo com que eles não tenham que fazer um investimento inicial que muitas vezes impede o aluno de ingressar realmente num curso desse tipo.
Se você tem alguma vontade de conhecer mais sobre implantodontia, se especializar e aprender a especialidade, você vai ser muito bem-vindo aqui na Win Educacional. Eu conto para vocês da Win Educacional, que é uma escola voltada para profissionais da área da saúde. Há mais de 7 anos forma dentistas e outros profissionais da área com os cursos de harmonização orofacial, implantodontia e cirurgia oral. Os cursos da Win Educacional são feitos com muito amor, profissionalismo. As aulas teóricas são todas embasadas em ciência e literatura. Em relação à clínica, que é um dos focos da Win Educacional, e a aplicação prática, os procedimentos são aprendidos em sala de aula. É tudo muito reforçado. Portanto, gente, todos os meses a Win Educacional seleciona pacientes modelos, olhem só, é você, para serem atendidos pelos alunos na escola. É importante ressaltar também que o custo do tratamento para o paciente modelo é reduzido. O paciente paga basicamente o valor do material utilizado e alguns impostos. Você também que é profissional da área da saúde e quer se aperfeiçoar, se modernizar, alcançar aí um melhor nível profissional, pode também buscar a Win Educacional. Você, paciente, já falei que deseja fazer tratamentos nas áreas de implantes dentários, harmonização orofacial e qualquer tipo de cirurgia oral, pode procurar a escola que será muitíssimo bem atendido. Anote o celular 16 99610 1513, 16 99610 1513. Vamos para uma próxima dica? A gente chama quem agora? Rodrigo Anderson Tomeu, professor da Academia do Clube Araraquarense. E no momento aqui do clube, ele vai dar uma dica de saúde importante. Ele fala sobre a sarcopenia, a perda da massa muscular, que é importantíssimo a gente saber, né? A gente perde aí durante a vida a massa muscular. Vejam só que dica interessante. Com o passar do tempo, nós temos uma perda muito grande da massa muscular, que é conhecida como sarcopenia, que isso se reflete na perda de força, de equilíbrio, e isso está associado com doenças crônicas degenerativas, como diabetes, hipertensão e o Alzheimer. E a atividade física, o exercício, como um órgão secretor, libera um hormônio importante chamado irisina. E essa irisina está associada com a queima calórica, com a melhora e qualidade da massa muscular e com a prevenção do Alzheimer. Então nós temos uma neuroproteção associada com esse hormônio importante liberado durante a prática da atividade física. Além disso, quando a gente faz o exercício físico, a musculatura ela fica mais propensa à utilização da glicose. Então ela tem uma redução da resistência à ação do hormônio importante, que é a insulina, promovendo uma maior captação dessa glicose. Isso leva a uma queda da glicemia. Então doenças como diabetes ou a resistência periférica à insulina, que causa uma certa elevação da glicose, podem ser controlados a partir de um método não farmacológico, que é o exercício físico. Em virtude de tudo isso, é importante que a gente tenha um consenso de que algumas das dores que nós sentimos no nosso corpo é em virtude de um desequilíbrio muscular. Ou seja, uma musculatura pode estar mais forte e a outra encurtada. E o exercício físico, o alongamento, a musculação pode gerar um fortalecimento adequado, equilibrar essas forças e retirar toda aquela dorzinha que você sente quando vai praticar uma atividade física como neto ou uma atividade de lazer. E aí, está interessado em ter mais qualidade de vida? Espero vocês então para a próxima dica nas próximas semanas. Um abraço! Temos que ter um plano de saúde e quem tem H-Saúde tem qualidade de vida e bem-estar. H-Saúde é o plano que só cresce, agregando cada vez mais abrangência e muito mais serviços. Mais médicos, mais hospitais, mais laboratórios, mais clínicas, planos individuais, familiares e empresariais. Com ou sem coparticipação, pensados cuidadosamente para todas as pessoas e empresas de todos os segmentos e tamanhos. Com H-Saúde, você conta com a praticidade de um aplicativo onde tudo o que você precisa está na mão. Contrate agora mesmo pelo telefone 0800 041 6595. Prefere o WhatsApp? Entre em contato pelo 16 99700 1350. H-Saúde, cuida bem, cuida mais. A gente vai para um brevíssimo intervalo, você fique aí, porque o próximo bloco a gente já fica nessa expectativa, porque é culinária no capricho com ele. E hoje eu tô junto, a gente recebe Chico Olive, ou o Chico Olive que me recebe hoje. Chico, como sempre é você que brilha, então espere ele que a receita hoje tá deliciosa, está fácil, está prática, a gente já volta.
A gente está aqui no Espaço Livre, um oásis dentro do centro da nossa Morada do Sol. Uma casa da década de 80, foi construída com muito carinho familiar. Aqui tivemos muitos momentos em família bons. E isso agora eu transfiro para você, para que você tenha aqui essa experiência gastronômica e deixar nós servir você no seu evento com seus convidados. Gente, ele chega com tudo aqui no Conexão Saúde, a gente fica muito feliz. E quando eu cheguei aqui hoje no Espaço Livre, eu falei, Chico, você tem noção do que acordar com essa natureza, não é? Eu cheguei aqui e falei, Chico, isso aqui você tem que agradecer todo dia, porque isso aqui é nosso, né? É pra gente usar. É divino, é uma bênção mesmo, é uma dádiva. Espaço Livre chega com tudo, fica com tudo, né? Alta gastronomia, serviço de excelência nesse espaço agradável que você conhece. É isso aí. Comigo, né? A única coisa ruim aqui sou eu, né? A única coisa nesse. Gente, a gente gosta do quê? Do Chico da espontaneidade, da verdade, da transparência. Isso é chefe Chico Livre. Isso aí. Com você e com todos que me rodeiam. Com certeza. Um beijo para minha equipe do Shopping Jaraguá. Boa! O Live Express. Um beijo para minha equipe do Live Gastrobar, da Napoleão Salmidei. E um beijo pro pessoal da Conexão, os editores e tudo mais, assistentes. São mais de 100 pessoas. Bom, hoje faremos, nesse calor infernal, uma marinada de abobrinha, né? Que a gente chama de zucchini, porque é a abobrinha italiana. A gente dá uma sofisticada no prato, né, sempre. Gente? Pra quê? E como qualquer marinada, eu vou usar o alho para cozinhar no limão, né? Ou você pode fritar ele um pouco no azeite, depois colocar aqui, deixa ele resfriar. Essa é a dica. Mas é muito fácil. Você pode deixar pronto num pote assim, depois servir. A gente vai servir de uma vez, né, Pri? Porque a gente não tem muito tempo, né? E aí eu falo demais, né, dona Pri? Você sabe como que... eu já tava até... Vou começar pelo alho, ó. A gente quer te escutar, Chico. A gente tava aqui nos bastidores falando que a gente queria dar uma sumida, né, Chico? É bom, né? Chico queria ir pro Alasca, eu queria ir pras montanhas de Minas. Tomar um vinho, que em Minas Gerais tem cada... Eu fui em Andradas, na Casa Geraldo, na Estela Martino, que são vinhos maravilhosos. Apenas são muito caros, Pri. E tem também produção de azeite, né? De oliveira. Ai, adoro azeite. Sou mais azeite que vinho. Opa, então ótimo. Eu sou um fã. Se eu soubesse, tinha trazido azeite aqui para fazer essa receita com azeite nacional. Mas não vão faltar oportunidades, viu, Priscila de Paula? Uma picadinha. E aí mandar esse alho aqui na travessa e a gente vai marinar ele com limão. Você viu os programas com a Leila? Você gostou? Ai, gente, ela a Leila tá tão vai empolgada. Assumir. A Leila vai assumir aqui junto com o pai dela o Cozinha do Conexão Saúde, porque vai ser uma dupla e tanto, hein, Chico? Vai, né? Ai, que graça. Afinal de contas, estou pensando até em ter outro filho para ter outro ajudante, entendeu? Como antigamente. Como antigamente, exatamente. Mas você deveria mesmo ter outro filho, Chico Livre. Já passou da hora. Então, passou. Passou da hora, mas nunca é Catarina tarde. é nova, né? Mas eu... Pode parar. Zucchini crua em cubos, tá? Você não precisa cozinhar, não precisa escaldar nada. Ela é saborosa, crocante, desse jeito que ela tá aqui. Pedacinho. Fácil, hein, Chico? Mas muito fácil. Eu falo pra você, qualquer um pode cozinhar, gente. É só treino. Ter vontade. Disponibilidade. Preguiça, né, gente? Tempo é a coisa mais importante pra cozinha, né? Afinal, ponto de cocção é a coisa mais importante. Ó, zucchini, uma boa faca. Aí você mistura aqui. Enquanto eu dá uma misturada aqui, dona Pri. Vai, Priscila, faz alguma coisa. Deslocada na frente das câmeras. Ela fala, até a Leila tá melhor do que você. Tão deslocada. Ai, Um pouquinho de tomate uva, nosso preferido aqui do produtor local. Vou cortar ele em cubinhos, né, também. Iguais esse aí. Boa, coisa Chico. rápida. Mas é uma graça, né? Aqui é o nosso cenário principal do Cozinha do programa. Poxa vida, né? Ó.
Gente, não tem como não comer salada nesse calor do Brasil e do mundo, né? Porque... Acabamos com o mundo e o mundo agora está devolvendo retribui. em fogo e chamas. Vamos lá. Vamos? Ó, caiu uma aqui, ninguém viu. Ó, ficou uma aqui abertinha. Isso aqui você pode deixar de umas 2 horas marinando que ele vai pegando ainda mais o tempero. Como um ceviche, né? A gente cozinha no limão, põe azeite. Boa! Pimenta preta. Combina muito com a zucchini. Muito, mas muito mesmo. Um pouco de sal. Agora você vai dar uma misturadinha aí pra mim. Boa, enquanto Chico. eu finalizo aqui com um pouquinho de salsinha e cebolinha. Olha lá, que delícia! Você viu aquela telespectadora aqui no Facebook que eu coloquei alguma coisa, ela falou: ai, avisa o senhor Chico Olive que ele mudou minha maneira de cozinhar. Você viu que eu te marquei, Chico? Nossa, eu vi, que coisa. Que graça, eu achei tão bonitinho. Vamos chamar ela aqui pra comer? A produção precisa procurar essa telespectadora, porque Por às favor, vezes produção, não produção, por porque favor. às vezes a gente vê um chefe de cozinha, acredita que é muita sofisticação, que é difícil cozinhar, que os ingredientes são muito caros, que é tudo muito complicado. E não, né, Chico? Não, é só saber. A gente traz aqui realidade, né? Não é nada... Saber utilizar os ingredientes certos na hora certa. Aí, ó, que simples, ó. Vamos lá? Por isso que eu lembrei, a receita de hoje trouxe pra mim essa ideia. Então, você lembra o nome dela? Não lembro, Chico. Nossa, um beijo não pra lembro. ela, um beijo pra ela. Não lembro. Mas faz parte, a gente vai procurar. Produção, por favor. Vamos pra cá. Olha que bonitinho, ó. Você pode servir. Boa! Isso é um clássico. E nada como servir, né? Numa taça. Ah, isso conta com muito capricho. Mas também não pode pegar um prato bonito e a comida tá ruim, hein, gente? Pelo amor de Deus. Chama-se conjunto, né, da obra. Conjunto da obra. Agora, para dar uma crocância, gergelim. Gergelim. E eu vou pôr uma flor para você. Muito, Chico. Hoje eu encontrei no mercado flores. Flor comestível. Campucinha. Aqui Lembrei pra da você. chefe Carla Pires, que também ama flor comestível. Olha aí, ó. Então, um beijo pra Carla aí, ó. Chamamos de marinada de zucchini. Olha só, Que arrasou. coisa linda, não? Chefe Chico Olive aqui no Conexão Saúde para vocês com essa marinada com todo o capricho, com toda a sofisticação que só ele entrega aqui. Facilidade. Facilidade e praticidade. Semana que vem tem mais Chefe Chico Olive. Beijo. Apoio Cultural, Chefe e Sommelier Chico Olive, o Live Gastrobar, Espaço Live e o Live Express. Chico Olive, que delícia, sempre aqui com receitas maravilhosas. É você que brilha aqui no programa Culinária do Capricho. Muito bom tê-lo com a gente, Chico. Todo o programa aqui na TV Cultura Paulista. Vocês aprendem aí e eu também com ele, chefe Chico Olive. E nós finalizamos o nosso programa agradecendo o médico psiquiatra Dr. Thales Fonseca por essa aula de TDAH aqui no programa. Dr. Thales, o senhor quer dar um recado final? Vamos prestar atenção, gente. Atenção aqui neste momento, pelo menos neste momento, né, Dr. Thales? Uma coisa que é muito interessante que a gente observa hoje é que muitas pessoas acham que tem TDAH, né? Então, às vezes até fazem um autodiagnóstico, mas um problema que vem acontecendo, que a gente tem observado, é esse uso um pouco abusivo de aparelhos eletrônicos e redes sociais. E são redes sociais que são construídas, os algoritmos são construídos para que a gente permaneça nessas redes, e isso acaba causando muitos sintomas desatencionais, porque a pessoa vai fazer uma atividade, sente uma grande vontade de acessar ali o aparelho eletrônico, uma rede social, e acaba se perdendo por muito tempo e não conclui uma atividade, não rende, e acaba achando que isso pode ser um problema de saúde mental, um TDAH. Mas não, isso é um mau hábito que a gente tem observado na população que precisa ser melhorado. Doutor, é isso mesmo. Muitíssimo obrigada pela participação. Lembrando que o Dr. Thales está conosco toda semana
com excelentes participações, com um bloco exclusivo aqui de psiquiatria. Então fiquem com a gente toda semana aqui no Conexão Saúde. Muito obrigada mais uma vez. E a gente agradece a você, nosso telespectador, que está com a gente toda quarta-feira aqui, 7 horas da noite. E tem reapresentação toda quinta-feira, 1 da tarde, aqui no Conexão Saúde. Informação útil, de qualidade e segura é com a gente. Um beijo, até a semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde. Apoio Cultural. H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Chefe e sommelier Chico Olive. O Live Gastrobar. Espaço Live. E o Live Express. O Win Educacional. Venha alcançar o próximo nível com a Win Educacional. Bicharada de A a Z. Brincar e aprender. Ruby Apps. Imunidade para você e sua família que somente a natureza pode oferecer.